Diz a Igreja na Santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Estamos alegres com a presença de todos vocês. Estamos alegres porque Deus é bom e tem cuidado de nós. Estamos oficialmente num culto de ensinamento ou num culto de doutrina, né? Culto de doutrina, geralmente, alguns crentes aí querem correr, né? Mas Deus é bom. A palavra do Senhor não é um fardo pesado. A palavra do Senhor, pelo contrário, ela nos traz alívio, saúde, vitória. É o Senhor que conduz os nossos passos. Amém? Amém. Livro de Gênesis, capítulo 19. Deus me dera uma palavra e eu quero compartilhar o que Deus colocou no meu coração para a honra e para a glória de todos, de Deus em todos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Gênesis, capítulo 19, versículo 1. O tema da leitura: Ló recebe os 2 anjos em sua casa. Amém? Amém. Versículo 1. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis os vossos caminhos. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com eles e entraram em sua casa. E fez-se banquete, cozeu bolo sem fermento, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o mais velho, e todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que nós o conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou-a por trás de si, e disse: Meus irmãos, rogai-vos que não vos façais mal. Eis aqui 2 filhas que tenho, que ainda não conheceram o varão. Fora vô-lo trarei, e farei delas como bom foram os vossos olhos. Somente não façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Qual estrangeiro? Este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se à porta para arrombar. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar Ló consigo na casa, e fecharam a porta, e feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram a achar a porta. Então disseram os varões a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas e todos quantos tens necessidade nesta cidade, tirai-os fora deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-la. Então saiu Ló e fechou e falou aos seus genros que havia de tomar suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir essa cidade. Foi dito, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram a Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher, as tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereçais na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava, e aqueles varões lhe pegaram pela mão de sua mulher, pela mão das suas 2 filhas, sendo o Senhor misericordioso, tiraram-no e puseram fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, e escapa para lá, para o monte, para que não pereças. Ló disse-lhe: Assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandecestes a tua misericórdia que a mim me fizestes,
para guardar a minha alma em vida, mas não posso escapar no monte, pois tenho medo que apanhe este mal e eu morra. Eis agora, aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei, não é pequena, para que minha alma viva. E disse-lhe, eis que tenho te aceitado também neste negócio, para que não derribes esta cidade de que falastes. Apressa-te, escapa para ali, porque nada poderei fazer enquanto não estiveres ali chegado. Por isso se achou o nome daquela cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou aquelas cidades e todas aquelas campinas e todos os moradores daquela cidade e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás dele e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se naquela mesma madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda aquela terra da campina, e viu que eis que fumaça da terra subia como fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus a cidade da campina, Deus lembrou de Abraão e tirou a Ló no meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitava. Amém? Amém. Eu sei que a leitura foi um pouco longa. Sentados, fica à vontade. Mas Aleluia, vamos meditar um pouquinho. Tempo escasso, hoje passou um pouquinho do horário, mas Deus é bom. Pensa num homem que gosta de falar de Jesus. No mínimo 50 minutos para 1 hora, mas hoje vai ser um pouquinho menos. Mas Deus é bom. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós estamos aqui com uma história de resgate. Nós estamos aqui com uma história de amor declarado. Nós estamos aqui com uma história de intercessão de tio para sobrinho. A Bíblia fala que o contexto dessa história não começou com os anjos chegando à cidade de Sodoma para resgatar Ló. O contexto dessa história começou na casa de Abraão. Para quem não lembra, Abraão era tio de Ló. E a Bíblia fala que Abraão recebeu na sua casa, pela manhã, 3 homens. Um desses homens era o próprio Filho de Deus, o próprio Cristo Jesus. A Bíblia fala que eles se apresentaram à casa de Abraão justamente para dar a mensagem de que Sara, mesmo avançada em idade, Abraão mesmo avançado em idade, mesmo eles sendo velhos, e Sara sendo estéril, não podendo dar luz a filhos, e já ser o costume das mulheres, a Bíblia fala que eles fizeram uma promessa, fizeram uma palavra de vitória sobre a gravidez, sobre ela gerar filhos, sobre ela ter o herdeiro que Deus tinha prometido a Abraão. E a Bíblia fala que esse contexto, quando eles chegaram para dar essa notícia, Abraão fez uma grande recepção. Se prostrou em terra com toda reverência, reconheceu que ele era o anjo do Senhor, o próprio Deus Todo-Poderoso. Fez para ele bolos, vitelas, carnes, e fez todo um banquete, ofereceu a eles, e houve todo um contexto. Mas no fim desse contexto, quando houve a entrega da profecia, a Bíblia fala que eles se despediram. E aqueles 3 homens saíram, mas Abraão prosseguiu caminhando e andando com eles até um certo local. No mínimo, a Bíblia fala que Sodoma e Gomorra ficavam numa campina ou num vale. Então Abraão devia estar no alto e parou. Abraão, o Senhor, e os seus 2 anjos. E Abraão começou a conversar com o Senhor Deus. E os anjos desceram em sentido a Sodoma e Gomorra. E Abraão, conversando com eles, Deus olha e fala assim: não posso omitir de Abraão que vou destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Eu não posso omitir para ele, porque ele vai ser pai de grande nação. Ele vai ser, por ele e pela família dele, pelos herdeiros dele, todas as famílias da terra serão abençoadas. Tradução: eu não posso ofuscar, eu não posso ocultar isso de Abraão. Ele relata: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, porque a maldade, a perversidade, a imoralidade que já acontece naquela cidade, o clamor e as súplicas dos outros já chegou a mim. Não posso permitir. Para quem não lembra, Sodoma e Gomorra foram destruídas justamente pela imoralidade sexual. E nós vemos que nos dias atuais não está diferente.
A imoralidade sexual virou uma banalização. Há 50, 60 anos atrás, ouvíamos histórias das nossas mães, dos nossos avós, de que para conquistar, o marido conquistar, o noivo conquistar, o namorado conquistar, um toque de mão era uma coisa rara, né? Quantas vezes nós ouvimos histórias dos nossos avós, que nós não, o seu avô, para pegar na minha mão, demorou mais de uma semana na presença do meu pai. Aquela história, eu só fui dar um beijo no teu avô quando nós fomos casar, sabe? Coisas assim que levava o valor familiar no auge. Mas entenda, se nós vivemos um perfil de certos valores nos tempos de 50, 60 anos atrás, como pode um tempo de milhares de anos atrás viver uma perversidade moral tão grande como era Sodoma e Gomorra? Meu Deus. Aquela cidade, ela foi tão afamada por a imoralidade sexual que até hoje acarreta-se males, acarreta-se herança demoníaca daquela cidade. Quando nós falamos em Sodoma, nós lembramos da sodomia. Sabe o que representa a sodomia numa relação entre dois num quarto? Uma relação de dor, de subjugação, uma relação de equipamentos, de coisas que não leva a nenhum tipo de prazer, nenhum tipo, a não ser de maldade. A gente vê que existe uma ação maligna numa relação sexual que realmente trouxe um repúdio aos olhos do Senhor. E se a origem daquela cidade tivesse se espalhado, aquilo tivesse ganhado fama, imagina como seria a imoralidade sobre a face da terra nos dias de hoje. Meu Deus. Então Deus dá limite ao homem. Por mais que Ele tenha compaixão e misericórdia, Ele dá limite aos homens. E mesmo assim nós vemos que a imundícia sexual se espalhou até hoje. Não se expandiu porque Deus cortou as asas. Tem um ditado que diz que Deus não dá asa à cobra. Imagina se desse. Então, tradução. Deus fala para Abraão: vão destruir Sodoma e Gomorra. Vão destruir porque eles agem de uma imoralidade sexual extremamente grande. O ato de relação sexual entre homens ali, o ato de estupro, de violência, o ato realmente perdeu o comando, o controle. E aí Abraão intercede pelo seu sobrinho, porque sabia que seu sobrinho já tinha se distanciado dele e foi morar na cidade de Sodoma. E logo quando chega na cidade de Sodoma, ele chega rico, ele chega com posses, ele chega com reconhecimentos, ele se torna juiz da cidade. E um homem em qualquer local que é considerado juiz, no mínimo ele é respeitado. Não é um cara qualquer. O cara é juiz, o cara é estudado, o cara é entendido, o cara tem um certo status. Mas a Bíblia fala que todo aquele status, toda aquela consequência que ele conquistou naquela cidade, acabou entrando na mente dele, entrando no cotidiano dele. Sabe que a Bíblia nos ensina, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz assim, ó: não vos deixe enganar. Eu insisto nesse versículo porque é tão comum nos dias de hoje. Não vos deixe enganar. As más conversações corrompem os bons costumes. Você sabe o que é certo, sabe o que é errado, você entende as suas obras, sabe quando peca, sabe quando agrada, você sabe quando o sacrifício é visto por Deus, e você sabe também quando pisa na bola. Entristeci a Deus, entristeci o Espírito Santo, as minhas obras não agradaram, eu sei que pisei na bola. Essa era a rotina de Ló e de toda a sua família dentro da cidade de Sodoma e Gomorra. Ló tinha esposa, Ló tinha 2 filhas, mas antes que Deus anunciasse, Deus já conhecia o coração deles. E dos céus ele sabia que dentro daquela cidade não havia um justo sequer. Nem mesmo Ló, nem mesmo a mulher de Ló ou as filhas de Ló se enquadravam numa posição de pessoas justas. Mas a Bíblia fala que houve a intercessão de Abraão. E como tem poder a oração, né? Como tem poder a intercessão. Às vezes nós não entendemos, mas quantas vezes a mãe está de joelho dobrado pela madrugada: Jesus, abençoa o meu filho. Jesus, não deixa que o meu filho se misture com más influências. Jesus, abençoa a minha filha, bota ela numa boa conduta, traz ela para o seu caminho, dá força para o meu filho orar. Senhor, dá força para ele estar na tua presença, ensina ele a santidade, ensina ele a verdade, a justiça, mostra ele um bom caráter, um bom caminho. Quantas vezes a oração do pai e da mãe, quantas vezes a oração da esposa para o marido, do marido para a esposa, quantas vezes as intercessões dos pais para os filhos são vistas e ouvidas por Deus. A Bíblia fala que a oração pode muito em seus efeitos. Realmente tem poder a oração.
Mas a Bíblia fala que Abraão, quando descobre pelo próprio Deus que a cidade seria destruída e que lá na cidade estava o seu sobrinho, ele amava Ló. Ele começou a interceder. E a intercessão de Abraão foi até engraçada. Ele começa a falar, olha só, o versículo, capítulo 18, o versículo 23 diz assim, ó: e chegou-se Abraão dizendo ao próprio Deus: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-lo-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que lá estão lá dentro? Para pensar, ele começa a falar: Jesus, se tiver pelo menos 50 justos em toda aquela cidade grandiosa. Sodoma era uma cidade grande, Sodoma e Gomorra era uma cidade afamada, de bom comércio, de pessoas ricas, de pessoas influentes. Não era um vilarejozinho, não era uma coisinha pequena, era uma cidade estruturada, de boa estrutura comercial, militar. Era uma cidade fixada, forjada, formada. Era uma boa cidade, porque estava num local de campinas verdes, com fluentes de água, de bom solo, de bom cultivo, de boa lavoura. Então era uma cidade estruturada. Mas o que Abraão não sabia é que no meio de uma cidade tão grande, com tantas pessoas, ele começou a falar: mas Senhor, o Senhor vai destruir todo mundo, e se lá dentro tiver pelo menos 50 pessoas justas, o Senhor não pode poupar o lugar? Olha só, que Abraão não pediu para ele poupar Ló, a esposa ou os filhos de Ló, mas pediu para poupar toda a cidade. Às vezes a sua oração para intercessão só do seu esposo, só da sua esposa, só dos seus filhos, não convence, não convence só a tua casa, não converte só a tua casa, não alcança só o teu alvo. Às vezes a tua conversão alcança a história do vizinho, alcança a história do começo da rua, do fim da rua, do amigo da escola, do amigo do trabalho. Fala: rapaz, quem era ele? Vivia na noitada, vivia na bagunça, vivia na balada, vivia no álcool, nas drogas, na imoralidade, na prostituição. De repente, esse homem conhece Cristo Jesus, muda os passos, muda o modo de falar, muda o modo de vestir. O caráter dele agora é de um homem digno, anda com honestidade, anda com verdade, anda na justiça, anda com amor. A história desse homem mudou. Entenda, a tua oração tem poder de mudar não só o que você pede, mas tem poder de mudar todos que estão no ambiente, todos que convivem com você. Abraão começa a pedir pelo Senhor: poupa a cidade. Eu sei que ali tem um monte de gente imoral, tem um monte de gente pervertida, tem um monte de gente cruel, tem um monte de gente mal, tem um monte de gente que não merece mesmo. Mas poupa a cidade se tiver 50 pessoas, só 50. Aleluia. Abraão, o próprio Deus olha e diz: tá bom, Abraão. Sabe, eu acho que a conversa, o olhar, a atenção, alguma coisa, Deus olha para Abraão e diz: tá bom, Abraão, vou poupar a cidade se tiver 50 justos. Mas eu acho que a expressão de fala fez Abraão refletir: mas Senhor, e se tiver 40? Porque ele queria no íntimo, era não interceder por toda a cidade, ele queria no íntimo interceder pelo seu filho, pelo seu sobrinho, por Ló. E ele começa: mas Senhor, de 50, se tiver 50, se tiver só 40? Não, Abraão, tá bom, eu vou poupar a cidade se tiver 40. Mas se tiver 30? E se tiver 20? Olha aí. Ele chegou ao número de 10. Você não se ira comigo, não fica nervoso comigo, não. Eu sei que o Senhor é riquíssimo em bondade, benevolência e misericórdia, mas se houvesse 10 pessoas dentro daquelas cidades, o Senhor poupa a cidade? O próprio Deus olha para ele e diz: tá bom, Abraão, se tiver 10 justos lá, eu vou poupar a cidade, não vou matar ninguém, os ímpios vão continuar vivos, eu vou ter com eles de outra forma, mas a cidade eu não vou destruir, não. Abraão se conteve, ficou contente, porque pensou no íntimo que a família de Ló já tinha multiplicado, que não teria só ele, a esposa e 2 filhos. Talvez ele pensou que as filhas já tinham casado, porque elas estavam noivas. No mínimo ele pensou: as filhas de Ló já estão noivas, já estão gestantes, já têm filhos. O número da família dele já não é mais 4, ele, a esposa e 2 filhas. O número da família dele deve ser muito mais que 10. Então, se alcançou 10, se chegou ao número de 10, a gente sabe que Deus vai poupar toda aquela cidade só por causa da família de Ló. Jesus. Mas não foi assim que aconteceu. Entenda, os valores morais já tinham sido denegridos no coração e na vida deles. Eles já tinham perdido aqueles valores de família. Porque
Porque para aquela época era de grande valor a mulher ser fértil, dar muitos filhos ao homem, ser uma cuidadora de casa. A mulher que não era estéril, não podia dar filhos, era tida como uma mulher desonrada ou que estivesse em pecado. Olha que coisa louca! Então o valor da mulher era dar muitos filhos. Então a cabeça de Abraão seria que a família dele fosse numerosa, mas quando os anjos vão até lá, a Bíblia fala que ele despede do Senhor e volta para sua casa. E os anjos chegam na cidade. Quem está na porta da cidade? Ló, sentado, rico, juiz, conceituado, mas o íntimo do coração dele já estava corrompido com aquela cidade. Meu Deus. Por mais que às vezes a gente não reconheça, porque muitas das vezes nós não queremos reconhecer que estamos corrompidos por dentro. Nós queremos às vezes se mostrar aos outros de uma forma provada, mas o íntimo do nosso coração existe uma coisa chamada concupiscência. Nós entendemos que a concupiscência é sempre ativada pelo Espírito de Deus. Sabe quando você agrada? Porque existe realmente uma paz no teu coração. E essa paz dinheiro não compra, diploma não compra, carro importado não compra, conta bancária não compra, sabe? Não compra. Essa paz vem de Deus. Você sabe quando você agrada a Deus. É verdade. E aí, quando você faz alguma coisa errada também, o íntimo do teu ser te gera vergonha. Já não gera vergonha? Lembra da história de Abraão, de Adão e de Eva? Quando ambos comeram a fruta que era proibida, o que eles fizeram? Se esconderam e se tamparam. Meu Deus. Quando Deus desce ao paraíso, começa a conversar com eles: Abraão, cadê você, Abraão? Com quem que Deus... Adão, cadê você, Adão? Com quem que Deus não sabia onde que Adão estava? Eu falei: Adão, o que está fazendo aí, Adão? Ah, Senhor, nós estamos aqui porque estamos nus. Mas quem te falou que você está comendo o fruto da árvore? Eita, entendeu? Eles se esconderam porque pecaram. Eles viram a nudeza do seu corpo, sentiram vergonha. Então quando nós erramos, nós sentimos vergonha. Um exemplo simples: o pecado da mentira. A mentira às vezes pode ser pequenininha, mas ela já te influencia para as coisas grandes, porque o diabo não precisa de uma grande brecha, de uma grande legalidade. Ele precisa só de um pedacinho para entrar na tua mente, no teu coração e começar a corromper. Sabe aquelas mentirinhas bobas? Que a pessoa vai chamar você na sua casa, toca a campainha, bate na porta. Oh, a irmã Mary está aí. A minha esposa está lá dentro de casa. Ela olha para mim e fala assim: Não, tá não. fala que eu não estou vendo. É o quê? Verdade ou mentira? Mentira. É mentira. É mentira. É verdade. Ela está em casa e falou para falar que não estava. Então, às vezes, nós não enxergamos, mas Satanás, ele trabalha com os pequenos detalhes. A gente não tropeça numa pedra grande, a gente tropeça, desliza e cai em pedras pequenas. Você desliza em pedras pequenas. Se a pedra for grande, você desvia, você enxerga ela. Então o diabo começa a influenciar com pequenas coisas. O coração de Ló, o coração da esposa e das filhas já estavam corrompidos com aquele status de imoralidade. Já se viu tão comum que era corrompido. Eu lembro que quando eu era bem novo, eu devia ter uns 9, 10 anos de idade. Eu morava na rua de baixo, na rua 2 aqui. Na rua 2? E eu era pequenininho, uns 9, 10 anos, em cima da laje, empinando pipa. Empinando pipa. Aí de repente passou um cara correndo na rua, desesperado, sem camisa, e passou outro cara atrás, com uma Magnum 45 na mão. Você vai morrer hoje, atirando, tal. 5h30 da tarde, cheio de criança na rua brincando. E no pé da subidinha ali da rua, antes de começar a subida da rua, tinha um bar do lado esquerdo. Na esquerda tinha mesmo, Tinha um barzinho. Tinha. Aquele homem entra já sangrando, com as costas sangrando, lá dentro daquele bar. Aquele homem armado entra atrás, pega ele pelos pés, arrasta para fora da rua e dá 2 tiros na cabeça dele. Aquilo foi um impacto tão grande na minha mente que eu vi aquilo, eu fiquei com tanto medo, com tanto pavor, as minhas pernas tremeram tanto. Aquilo foi notícia no bairro inteiro por meses. As pessoas tinham medo de passar na frente daquele bar, só de olhar. Sabe, o coração da gente era muito mais sensível há 40, 50 anos atrás. Nós sentíamos um temor muito grande pela morte, pelo que era errado. Aquilo entrou na nossa mente. Quantas pessoas tiveram pesadelos? Eu fui uma dessas que teve pesadelos, com medo da morte. Nós vemos que
40, 50 anos depois, morreu um, rapaz, foi cedo, isso daí não prestava mesmo. O coração já calcificou, já não tem mais aquele temor, já não sonha mais, já não lembra mais, morreu mais um, graças a Deus. Então, era mais ou menos isso que estava acontecendo com aquela família. Estava convivendo com o pecado, convivendo com a imoralidade, convivendo com a crueldade, com a perversidade, convivendo com tudo que era errado, e no íntimo do coração deles, eles estavam acostumados. Já tinha se adaptado. É verdade. Já tinha se adaptado. O anjo chega, os dois anjos chegam na porta, Ló corre, reconhece que aqueles homens não eram homens qualquer, reconhece que aqueles homens eram homens de Deus, debruça com o rosto em terra e lhe oferece: olha só, venham à minha casa, passem a noite lá, por favor. Não passem a noite aqui. Repare que quando Abraão ofereceu a mesma coisa para eles, olha, eles chegaram à porta da casa de Abraão, Abraão falou assim: vocês fiquem aqui, eu vou preparar o que comer para vocês, me dá essa graça, me dá essa alegria. Eles aceitaram o convite. Mas com Ló não, porque já olhava dentro do coração de Ló, já entendia que a perversidade, já previa que o íntimo da ingenuidade tinha sido corrompido. Meu Deus. E ele insistiu: não, vem com a gente, não fica aqui não, vamos para minha casa, passa a noite lá. Ele disse assim: não, vamos passar a noite aqui na rua. Ló já sabia como era o povo daquela rua, daquela cidade. Meu Deus. Já sabia que se eles ficassem ali, coisas ruins aconteceriam. Então o que acontece? Ele insistiu e levou eles para dentro de casa. Deu o que comer, fizeram bolos, ou pão asmo, né? Algumas traduções bíblicas diz que era pão asmo, pão sem fermento. Comeram, se lavaram, mas antes de dormir, todos os homens, olha só como o inferno se levanta quando você procura fazer o que é certo. Meu Deus. Você não precisa fazer nada de certo, você só precisa fazer o que é justo. Você não precisa de ir lá confrontar as trevas. Só de você fazer o que é bom, realmente você vai acarretar inimigos. Se você faz o que é errado, ninguém te contesta, mas faz o que é certo. Você não vai surgir quem te aponta. É um monte, né? Eita Jesus. A Bíblia fala que todos os homens daquela cidade, de todos os bairros da cidade, dos mais novos aos mais velhos, todos os homens rodearam aquela casa. E começou a falar: Ló, traz para fora os seus visitantes, seus convidados, que a gente quer ter relação sexual com eles. Meu Deus. Imagina, homens querendo abusar sexualmente dos visitantes de Ló, por puro prazer, por pura crueldade, por pura maldade. Nós vamos violentar eles. Olha onde estava a mente, os pensamentos, as obras, as ações daquele povo. Meu Deus. Ló sai para fora da porta e tenta intermediar: não, gente, não faz isso não. Eles estão debaixo do meu teto, são meus convidados. Olha, faz o seguinte: eu tenho 2 filhas que são virgens, não conheceram homens. Faz o seguinte, eu vou trazer elas, vocês fazem com elas o que para vocês forem de bom grado. Faz o que vocês quiserem com elas. Meu Deus. Imagina ele se dispor das suas 2 filhas virgens para proteger o que está dentro da casa dele. Sabe o que nós podemos entender? Que ele reconheceu que aqueles homens eram homens de Deus. Então talvez nós temos que entender que a hospitalidade dele não foi só humana, foi espiritual. Quis valorizar o que tinha da parte de Deus dentro da casa. Ele abriu mão dos seus próprios sentimentos, dando as filhas para aqueles homens fossem conservados. E responda para mim: qual foi o nosso último esforço para agradar a Deus nesse nível? Quantas vezes nós não priorizamos as coisas de Deus dentro da nossa casa? Quantas vezes damos desculpa? Não vou orar porque eu não tenho tempo. Minha vida é corrida. Mentira. Pega o WhatsApp, passa meia hora batendo papo, você nem vê. Rapaz, passou meia hora, era 9, agora já é 9h30. É verdade. Não é assim? É. Então, às vezes, nós sabemos que nós não priorizamos o que é santo dentro da nossa casa. Às vezes nós não oramos, às vezes nós não lemos a palavra, às vezes nós não realmente damos crédito, porque nós não disciplinamos a si mesmo. Porque nós não valorizamos a si mesmo o que tem de visto de bom da parte de Deus em nossas vidas. Oh, Jesus. Aqueles homens olham para lá e falam assim: ó, faz o seguinte, você chegou agora, você é estrangeiro, está querendo ser juiz, não só no teu cargo, mas em tudo, quer saber uma coisa? Vão fazer mal para você, mais do que para eles. Meu Deus. E partiram para cima de Ló. Empurraram Ló, a fim de derrubar Ló, pegar Ló. Mas a Bíblia fala que os anjos abriram a porta da casa de Ló, trouxeram Ló para dentro da casa, fecharam a porta e feriram de cegueira todos os homens da cidade. Eita, Jesus. Olha aí, pai. Entenda, É, papaizinho. foi cantado o hino agora, que a gente cantou agora.
que toda ferramenta forjada no inferno contra a sua vida. Quantas vezes nós vemos coisas formadas, tramadas, arquitetadas. Nós olhamos para o olhar de algumas pessoas e falamos assim, rapaz, eu tenho certeza que se eu andar com esse cara vai me trair. Se eu andar com essa mulher, a minha vida vai de mal a pior. Vai afundar. Sabe? Às vezes nós reconhecemos a maldade que está expressa. E o que o diabo quer é justamente isso. Te influenciar para pecar, porque o pecado é a única coisa que isola o homem de Deus. Nada mais isola o homem de Deus. A tua aparência física não te isola de Deus. As tuas vestes não te isola de Deus. O seu modo de falar não te isola de Deus. O teu modo de ser não te isola de Deus. A tua cultura não te isola de Deus. Mas o que te isola de Deus é justamente o pecado. E o que o diabo quer é te influenciar para pecar. Meu Deus. Quando nós abrimos o nosso coração e valorizamos o que temos de melhor, o amor de Deus em nossas vidas, sabe o que nós nunca lembramos? Todos os dias nós não lembramos que temos uma alma. É muito mais valorosa a minha alma do que a minha casa. É muito mais valorosa a minha alma do que a minha esposa, do que os meus filhos. É muito mais valorosa a minha casa do que a minha mãe, as minhas irmãs, a minha parentela. Porque existe uma luta espiritual diária entre demônios e entre anjos, e o alvo da recompensa dessa luta é a sua alma. Olha aí. A Bíblia fala que aqueles anjos feriram de cegueira todos os homens, a ponto que eles não conseguiram encontrar mais as portas da casa. Eita Deus. O que o diabo projetou, o que o diabo planejou, arquitetou contra a tua vida, hoje, em nome de Jesus, está sendo destruído. Aleluia, meu Deus. Não interessa quantos inimigos estejam te apavorando, te cercando, te amedrontando. Hoje Deus dá escape na situação. Aleluia, meu Deus. Hoje Deus dá livramento em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ao início da madrugada, no começo do amanhecer, o anjo olha para Ló e fala assim, Ló, tem mais parentes teus na cidade? Tem filhos, filhas por aí? Você tem genros? Quantos são da sua família? Faz o seguinte, sai e encontra eles e fala que a cidade vai ser destruída, que eles têm que sair da cidade antes que o sol se ponha, que o sol nasça. Aleluia, glória a Deus. Ló sai correndo e vai até os 2 genros, os noivos das suas filhas, e vai expressar, saiam da cidade, o Senhor mandou anjos para destruir a cidade, ao nascer do sol a cidade vai ser destruída. Eita. Sabe qual foi o problema? Os genros olharam para ele e disseram, você está brincando. Meu Deus, olha aí. Sabe o que é isso? Homem que não tem moral, homem que não tem crédito, peso nas suas palavras, homem que não tem conduta, que fala uma coisa mas vive outra. Meu Deus. Quando você não tem ética, quando você prega uma coisa e não vive. Jesus. Quando eu prego contra o pecado, mas o meu testemunho é o pecado na rua, todo mundo enxerga. Meu Deus. Não adianta você pregar porque não tem peso a sua palavra. Não adianta você querer conduzir os outros porque o certo, porque você faz errado. Meu Deus. Não adianta eu falar sobre a prostituição e o pecado se eu vivo na prostituição e no pecado. É verdade. Não adianta eu falar sobre a bebida e sobre as drogas se eu estou fumando ou eu estou bebendo. É verdade. Não adianta eu viver questionando as roupas ou as músicas que ouvem, se eu estou praticando, não importa que cargo eu tenho na igreja, Verdade. não importa o teu nível eclesiástico na igreja, não importa a sua posição que tem na igreja, não importa quantos anos você está na igreja, não importa se está de terno e gravata, não importa se está de coquinho, de saia longa, se a tua conduta não for uma conduta de santidade, uma conduta na verdade, na presença de Deus, É verdade. não tem peso as suas palavras. Ló era juiz na cidade, mas estava corrompido. Quando ele falou, o genro falou assim, basta, está de brincadeira, rapaz. Meu Deus. Não deu valor nenhum à palavra dele. Olha aí. Então que nós possamos aprender que as nossas condutas têm que ser condutas que agradem a Deus, criadas, forjadas na luz, porque Deus é luz e nele não há vestígio de trevas. Quando você vive a verdade, as pessoas acreditam nas suas palavras. Mas se você realmente vive no erro e na mentira, pode falar a vida inteira, vai falar 1 quilo, a pessoa vai entender 10 gramas e não vai dar crédito em nenhuma delas. É verdade. Meu Deus. Amanheceu, antes que o sol raiasse. Olha aí. Os anjos começam, vamos Ló, pega a sua mulher, pega as suas 2 filhas e sai da cidade que a gente vai destruir. A Bíblia fala que Ló titubeou, começou a demorar, Meu Deus. começou a analisar, será que eu vou perder o meu status de juiz? Meu Deus.
Sabe que eu vou perder a minha riqueza, e a minha casa, e os meus animais, e os meus servos, e tudo que eu conquistei, e o meu nome. Meu Deus. Tal tradução, ele estava com o coração focado em tudo que ele conquistou, nos bens e em toda a imoralidade que ele já convivia. Meu Deus. Quando a gente é chamado para a salvação, quando Cristo te escolhe, te traz para o caminho do que é certo, para um caminho que conduz a sua história ao encontro com Deus, mas você não se desprende do teu velho eu. Sabe que é muito fácil nós falarmos, venha como está. Jesus Cristo ama cada um de vocês. Jesus tem o poder de salvar vocês. O amor de Deus sobre a vida de vocês é muito lindo, é muito grande, é muito bom. E as pessoas vêm. E enquanto está participando dos cultos como convidado, é fácil, é simples. Mas quando a pessoa decide assumir um compromisso com Jesus, aceitando ao Senhor como Senhor e Salvador da sua alma, as coisas mudam. Aí Jesus diz assim, ó, todo aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz diária, vem e siga. Então tem que ter renúncia. Tem que haver realmente o fardo da cruz. Mas entenda, a cruz e todo o fardo que carregamos, existe o nosso auxílio, o Espírito Santo, nosso amigo, nosso ajudador, que sempre nos conduz à vitória. E nós vemos com alegria os sinais e as mãos de Deus operando em nosso favor. Que é um exemplo de sinal em favor a respeito de Ló. Ele tutubiou com a família. Será que eu vou mesmo? Começou a demorar. A Bíblia fala que Deus, por misericórdia, dá ordem aos anjos. Os anjos pegam na mão de Ló, pegam na mão da mulher de Ló. O outro anjo vai lá, pega na mão de uma filha, da outra filha, e arrasta eles para fora da cidade. A força. Eita, meu Deus. A força. Às vezes Deus quer te tirar do caminho da destruição. E as pessoas estão falando, sabe que para mim, sair do caminho das drogas, eu tenho que virar crente, é mais difícil. É mais difícil ser crente do que sair do tráfico. Muitas pessoas pensam assim. É verdade. É mais difícil eu ser crente do que parar com a cachaça. Nós temos uma pessoa que congregou com a gente por 3 meses, aceitou Jesus com choro, de joelho, uma comoção, sabe? Participou de todos os cultos, orava, a gente olhou e falou assim, nossa, vai se acertar, vai se firmar. 3 meses depois já estava morta na fé. Eu sei, pastor, eu sei que a palavra de Deus é o certo. Eu sei que eu preciso de Jesus. Eu reconheço que sem Jesus, se eu morrer, eu tenho risco de ir para o inferno. Mas eu não consigo parar com a maconha me relaxa. Meu Deus, Você me entendeu? Quando você vem para Cristo Jesus, venha confiando que Cristo é poderoso para mudar a sua vida. É por isso que essa palavra tem o poder de nos enxertar fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós ouvimos a palavra de Deus na onde? No botequinho, tomando uma cachaça? Naquele churrasco, no meio da galera, no futebol? Não. Nós ouvimos a palavra de Deus na onde? No meio do fluxo, do tráfico, das drogas, no meio dos noia? Não. No meio da balada, do funk, das menininhas de saia curta balançando a bunda? Não. Na casa do Senhor. É na casa do Senhor. aleluia. Essa é a verdade. Que nós temos que entender que às vezes Deus quer te libertar do que é cruel, do que é perverso, do que é condenatório, para te perdoar, para te santificar, para te limpar, para renovar a sua vida, para te colocar em pé como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Muitas das vezes ele tem que usar a força. Nós temos alguns testemunhos maravilhosos. Eu fiquei sabendo que o Pedro Henrique, da pastora Creuza, aquele homem, a gente olhava para ele e falava assim, esse homem não tem futuro. O homem está enfornado nas drogas. Entendeu? Você vê, né? Você vê como é que é? Uhum. O homem está afundado nas drogas, está cometendo pequenos furtos, está pele e osso, andando para baixo para cima. Esse homem não tem perspectiva. Está no fundo do poço, né? Está no fundo do poço. Meu Deus. E de repente Deus vai lá e fala assim, ó, o poder da palavra dele entra em ação. Eu vim buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Ele estava perdido. Foi lá e resgatou o Pedro Henrique. Fiquei sabendo que ele estava numa clínica, cheio de Deus. Gordo, fardo, bonito, porque Deus faz isso. Não muda o seu caráter, muda a cabeça, muda o físico, muda o pensamento, muda o psicológico, estrutura a vida do homem, traz alegria para a vida do homem, transforma a vida do homem. Para isso, ele tem que usar muitas das vezes de força. O anjo arrancou eles a força de casa, colocou eles para fora da cidade a
condenação, né? Ia ser destruído. Podia estar morto, podia estar na cadeia, né? Estava morto. É verdade. O final do pecado é morte. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. É. Mas também diz que o dom gratuito de Deus é a vida plena, a vida abundante, a vida com paz, a vida com alegria, a vida de vitórias. Verdade. O anjo coloca aqueles homens, Ló e a sua família para fora. Se corre nessa planície, corre pela tua vida, vai, sobe aqui, se refugia nos montes. Ló olha para ele e diz: não, é muito longe, eu não vou conseguir chegar. Eu tenho medo que essa chuva aqui de fogo e enxofre que está descendo me pegue e me mate no meio do caminho. Se leve embora, né? Hã? Se leve embora. Deixa ir naquela cidade que é mais perto. Aquela cidade é pequenininha, mas ela não é tão pequena o suficiente. Lá eu posso me abrigar e salvar a minha vida. Às vezes essa cidade pequena é a igreja. Porque o caminho estreito é a igreja. É verdade. Porque o caminho difícil é a igreja. Verdade. Porque a porta continua estreita para a igreja. É. Entenda, o que é facilitado, o que vem com muita facilidade, com muito aplauso, com muito tapinha nas costas, com muita brevidade, você não paga preço para nada, não é suado, você não valoriza. Você não valoriza e Deus te valoriza. É por isso que o caminho é estreito. É por isso que a porta continua estreita. Porque tem homens que continuam intercedendo porque valorizam a alma de cada um de vocês. Porque o Espírito Santo continua intercedendo por nós, porque valoriza a nossa alma. Porque Deus enviou o seu Filho na cruz do Calvário, foi para morrer no meu e no teu lugar, para que nós não viéssemos pagar o preço do pecado da nossa própria descendência, nos levando à condenação na eternidade. Eita, papaizinho. No meio do caminho, na fuga, correndo por sua vida, a esposa de Ló para e olha para trás. Meu Deus. Conhece pessoas que pararam e voltaram para trás? Conhece pessoas que iniciam a fuga do pecado, do mundo? Conhece pessoas que falam: não, eu vou para a igreja, dá pouco tempo, depois volta para o pecado, volta para o mundo, volta para as práticas. É, Jesus. Aquela mulher parou e voltou. No mínimo o coração dela estava cheio da luxúria ainda, dos prazeres. No mínimo o coração dela ia sentir falta de todo o luxo, de todas as conquistas, de todos ao redor, cobiçando, desejando. É, meu pai. Infelizmente isso acontece. Acontece. Pessoas que desistem no meio do caminho. A chance é dada. Que é um exemplo que todo mundo conhece. O Jean Jean, né? teve oportunidade. Verdade. Eu conheci o Jean desde criancinha, Pequenininho, desde né? menor do que ele. Diz que era pequenininha. Eu conheci o Jean de criança. Teve toda a oportunidade. Foi batizado, teve a vida inteira na igreja. Quando conheceu as drogas, se perdeu, foi preso. Você viu? A vida afundou, nunca mais se acertou. K2? Eu no K2, ele cantava, aquele lá cantava funk. Foi morto. Dava 2? Foi morto por quê? Pelo pecado. O pai dele é mó gente boa, né? Muito. Né? Carlão, Carlão, né? a mãe dele. É, o Carlão lá que nós falamos lá. o pai Entenda. dele, É. O salário do pecado continua sendo a morte. É, meu Deus. Depois quando começou a cair na 2 já era. No K2, aí se afundou mais ainda. O salário do pecado. É nossas escolhas. Tudo isso é Ele é consequência novo, do ele é pecado. novo, ele é novo, pô. Tudo isso é consequência do pecado. Ei. Porque nós escolhemos olhar para trás. Ela escolheu. Jó escolheu olhar, Ló escolheu olhar para trás? Não. As filhas de Ló escolheu olhar para trás também? Não. Vou correr pela minha vida. A salvação é individual. Se eu olhar para trás, eu vou me lascar. Tem muita gente se lascando aí. Eita, meu Não, mas é Deus. verdade. Essa é a verdade. É verdade, é. Mas a Bíblia fala que quando Deus destrói aquela cidade, Ló estava abrigado naquela pequena cidade. Cidade de Zoar ganhou o nome de Bela Cidade, porque Deus poupou. Deus não destruiu só Sodoma, destruiu Sodoma, destruiu Gomorra. Dentro daquela campina também tinha a cidade de Admar e Zebolim. Destruiu 4 cidades. Meu Deus. Por causa de Sodoma, as cidades do lado estavam sendo contaminadas. Olha aí. O pecado se alastra. O pecado se alastra. Verdade. Nós sabemos que o pecado se alastra de uma forma tão contagiante que às vezes a gente não enxerga e daqui a pouco está praticando. Meu Deus. Exemplo, lembra quando começou o funk? É.
Era uma coisinha tão simples, Era né? coisinha assim, né? Era uma brincadeira, Né? Foi um contexto. Hoje contaminou. Tem o famoso funk porque é pesadão. Pesadão, é. Sangue de Jesus tem Meu poder. Deus. É só pornografia, é só imoralidade, é só indecência. Só putaria, né? Era umas músicas tranquilas, né? Olha como cresceu e transformou-se numa imoralidade. É por isso que a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. É isso mesmo, é verdade. Que não há refúgio se não for em Cristo Isso Jesus. daí vai aumentando, né? Um abismo chama outro abismo. O final da história é o final do Jean. É isso mesmo, verdade. Morreu de overdose. Meu Deus. Conhecendo a palavra, sabendo que Jesus o amava, ganhou tantas oportunidades para entrar no céu pelas portas, mas infelizmente, Mulher, mas não tinha cabeça mais, já era, né? Se jogou no meio da rua também. olha só. Não quero saber de nada. Então hoje a oportunidade é dada Aleluia. para você salvar a sua vida. A oportunidade é dada para a tua vida para você correr em favor da sua vida, Isso. para você escapar da destruição. Se olhar aquele lá e ver, não quero isso aqui pra mim. Não quero isso para mim. Vou lá pra frente. Glória. Aleluia. É bom falar com inteligência, né? Isso é. Louvado seja Deus. Jesus, ele foi hoje a nossa única ligação, a nossa única ponte para ligar o homem a Deus. É verdade. A Bíblia fala que Abraão acordou de manhã, quando saiu o sol, foi até o local que ele via Sodoma e Gomorra de cima da planície, olhou toda aquela campina, todos os homens, todas as mulheres mortas, a cidade totalmente destruída, até as gramas verdejantes, até as fontes de vida da natureza que estavam naquelas províncias tinham se queimado e destruído pelo fogo. E aí a Bíblia fala que Deus lembrou de Abraão, lembrou que cumpriu o que prometeu, salvou o seu sobrinho Ló, salvou da destruição. Eu fico imaginando hoje Jesus olhando para este mundo destruído, e Deus olhando para Jesus e falou assim: lembrei-me de você, meu filho, na cruz do Calvário. Eu jurei para você que ia salvar o homem através de você. É, coisa linda, Pai. Nós temos um intercessor. Nosso intercessor é o Espírito Santo. É o único intercessor que nos entende, nos compreende e que nos conduziu até essa palavra nesta noite. Aleluia. Que possamos, em nome de Jesus, a crescer no nosso coração de fé e confiar que um caminho sem Deus é um caminho de destruição, mas um caminho com Deus é um caminho de vida plena, abundante e eterna. É verdade. Que essa palavra possa gerar vida no coração. Que Deus possa te honrar. Que o nome de Jesus possa ser glorificado através do seu testemunho de vida. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, pastor.